Salve Brumbate, salve Nômade, salve Wilson, salve Solon, salve Miguel, salve Gillespie. Exatamente, cavalos. Não vou nem perguntar, né, mano? Vou nem perguntar. Salve Diego Souza. Meter já. Tem vários vídeos aí, grandinho. Para quem ainda não conhece, o universo de Warhammer 40k é um futuro distópico onde a humanidade luta pela sobrevivência em uma galáxia hostil repleta de raças alienígenas e ameaças sobrenaturais. A história acontece 41 mil anos no futuro, após milhares de Boa, anos Anônimo. de Salve, guerras anti-herói. e Salve, conflitos. Luiz. A história de Warhammer 40k é complexa e muito difícil de ser totalmente entendida. De acordo com muitos documentos, sites e livros, é possível dividirmos a história em 4 eras distintas. A primeira é conhecida como a Era dos Mitos, e é nesse momento em que o universo foi criado e os Necrons lutaram pela supremacia. A segunda era é a Era das Trevas, onde a humanidade ascendeu como espécie, conquistou grandes espaços, mas logo caiu em guerras internas e se viu ameaçada por diversas raças alienígenas. Boa tarde, A terceira Tamar. era é a Era do Império, onde a humanidade se uniu sob o comando do Imperador Parece ter uma da lore Humanidade para, bem... assim, lutar contra seus inimigos forte, externos. né? Durante essa era foram criados os Primarcas e os Space Marines, seres humanos Vi só. geneticamente modificados para serem super soldados. E por fim, Ó. temos a quarta era, a Era do Caos, onde as forças do caos se tornaram mais poderosas e mais ameaçadoras do que nunca. A humanidade agora está constantemente em guerra, lutando para Isso, sobreviver saiu. em um universo cada vez mais hostil Se e fudeu, caótico. porcão. A história do universo de Warhammer 40k Boa que ele não tem é nada longa que falar. e complexa, mas uma coisa é certa. Vamos eles ver, são Luiz, nós vamos cheios de entender essa mistérios lore aí. e segredos que merecem ser explorados. Parece Ou seja, bem complexo, recomendamos hein? que acompanhe o canal para ter mais acesso a todas essas informações. Nós Sendo vamos assim, chegar no jogo bem-vindo ao bem Explorando perdido na Segredos e questão de Mistérios, história. um canal focado em explorar Sabe, os Coyote? fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar a história do universo de Warhammer 40k, desde o nascimento das primeiras estrelas até o momento em que Roboute Guilliman assumiu como o regente do Império e agora luta pela sobrevivência. Será que tem livro, Luiz? Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. A história do universo de Warhammer 40k Ah, de foi tabuleiro. enchida por aventuras perdidas e impérios esquecidos. Nomes que foram gravados para sempre no aço do tempo e agora são contadas e recontadas por aqueles que vivem suas curtas e dolorosas vidas. E hoje, essa tarefa foi dada a mim, de tentar guiá-los pelos corredores do tempo e do espaço deste universo incrível. Tudo se inicia com uma O som do vídeo tá singularidade, bom aí, né? algo que se torna Ninguém uma explosão reclamou? de gás e poeira cósmica. 60 enviada milhões de para o anos espaço vazio. antes de Aqui, Cristo. o tempo não tem sentido, pois não existe ninguém que possa registrá-lo. A gravidade, nesse momento, é a senhora de tudo. Ela é a chave, pois é através da gravidade e do embate de outras forças que nascem as primeiras estrelas. Estrelas que se conectam em galáxias e acabam se prendendo cada vez mais em órbitas inevitáveis. Tudo isso através de um balé cósmico assombroso, ao longo de milênios infinitos, que agora agitam-se para sempre, para criar o fluxo inquieto do que chamamos de tempo. Vastas eras se passam até então surgirem os primeiros planetas, e com eles o fenômeno da vida. Nesse momento, é importante olharmos também para o imatéria, Talvez, Coyote. o éter, a dimensão Ou que ele conhecida venha como morte, retro, né? pois quando essa Aquele galáxia nasceu, serviço. também surgiu essa dimensão alternativa, feita de pura energia psíquica e emoções cruas, onde as energias são imprevisíveis e terrivelmente perigosas. Energias estas que sempre estiveram conectadas com os seres vivos. À medida que as primeiras estrelas brilham forte no fio do espaço, a primeira vida inteligente no universo emerge vitoriosa. Esses primeiros seres conscientes não tinham corpo físico e eram praticamente vampiros estelares. Entidades autoconscientes de energia. Ah, normal. que Salve, vagavam pelo vazio. Com o Pablo. tempo, eles se tornaram seres de grande poder, que podiam até mesmo consumir as energias das estrelas, alimentando-se delas e da força vital de planetas inteiros. Esses parasitas Salve, Henrique. não diferem de nenhuma outra vida que veio surgir no universo, pois toda a vida
deseja sempre o mesmo resultado. Sendo assim, eles consumiam energia, se reproduziam e buscavam a segurança de sua prole. Com o tempo, estes seres viriam a ser conhecidos como... Olha quando é que me surge as ideias, cara. Como é que pode, né, mano? Surge as ideias na minha cabeça, assim, monetizar do nada, assim, mano. É isso que eu acho engraçado, num momento nada a ver, assim. Eu tava pensando agora ali, eu vi o Pablo, pensei uma coisa. Não sei se vinga, se é legal, se é engraçado, mas... Quando tem uma mensagem fixada ali, tipo a do Brombate ali, o cara que mandar 10 conto pode substituir aquela mensagem ali. Aí eu coloco a mensagem da doação dos 10 conto. O que o cara quiser comentar para ficar fixado ali, eu cobro para fixar. Já pensou, cara? Surgiu essa ideia agora, mano. Olha como é que funciona. Salve Henrique, salve Trinfo, salve Paulo Madruga. Como é que tá o tempo de resposta aí da live? Tá rápido aí? Porque eu marquei pra ficar direitinho lá, mas às vezes não fica pra ficar super rápido o tempo de resposta, mas acho que tá, né? Bah, já pensou, mano? Manda 10 e troca, bota o que quiser comentar ali. Salve, Luiz Henrique. Tive essa ideia, cara. Não sei. Tá aí, tá no ar. os Kitã. Da mesma forma, depois de um tempo, em um planeta muito esquecido, um grupo de seres reptilianos... Tipo, daí eu já imaginei. Olha o que eu imaginei na hora que eu vi. O Pablo e o Brombate, eles sempre foram uns rivais, sabe? Uns arqui-inimigos lá no grupo. Aí o Brombate voltou agora com a cara de tacho, né? Com aquela cara de tamanco dele. Eu já imaginei o Pablo mandando uma mensagem, tipo assim, Brombate é viado. Daí eu fixava lá, porque o Pablo pagou pra isso, sabe? Olha, cara, o alma, né? É incrível, cara. Salve, Luiz Henrique. Conseguiram se erguer de suas poças primordiais. Eles foram os primeiros a escalar a longa trilha da evolução e da autoconsciência, criando com o passar do tempo diversos avanços tecnológicos. Ó, tem até dinossauro, ó, irmão porco vai gostar. Da pirâmide evolucionária. Eles foram os primeiros seres sencientes com corpos físicos. Mas como que surgiu? Já me perdi já. Hoje eles desapareceram, mas ainda são conhecidos. Dos seres vampiros lá, daí começou a ser os planetas, né? Tá. Para se locomover, os antigos, né, com Paulo? sua evolução e pesquisa constante, criaram a Webway, uma dimensão artificial que existe entre a realidade e o imaterium. E foi através dessa teia Nossa, que é eles se complexo expandiram pra por porra, toda a hein, Luiz? galáxia, semeando a vida em centenas de mundos em seu rastro. E por causa disso, deram origem a incontáveis espécies e culturas. Muito tempo depois, também surgiu uma raça chamada de Necrontyr. Eles Necrontyr. começaram a ficar de pé. No entanto, a vida para essa espécie era cruel, pois eles evoluíram em um mundo amaldiçoado, sempre sofrendo com o calor escaldante de sua estrela mais próxima, uma estrela que murchava seus corpos e diminuía seu tempo de vida. Por causa disso, o sofrimento moldou toda sua cultura e história. Mas, mesmo assim, apesar de toda a luta e dor sem fim, eles conseguiram construir um império galáctico que alcançou as estrelas. Em algum momento, os Necrontyr acabaram se encontrando com os antigos, e foi aí que eles viram toda a glória alcançada pela tecnologia. Eles então pediram para os antigos que os ajudassem. Eu acho uma coisa legal o console Pro, o Luiz Henrique, só tem que ver se vai... Tem o porquê dele vir, né, mano? Porque se tu olhar o Play 5 e o Xbox X, eles não foram ao limite ainda. Eles não foram ao limite ainda. Tem muito gás ainda. Se o Pro vai vir aí para os consoles Pro vir aí para melhorar e muito, até entendo, mas sei lá, mano. A se livrar da morte e da dor de seu Nossa, corpo, deve ter um pedindo monte, né, Zé? que eles lhe concedessem os segredos para atingir a imortalidade que os antigos Ó. já possuíam. Daí ele criou um canal, eles olha. recusaram, e alguns dizem... E daí ele que criou um sua ignorância canal e vende acabaram se Eneba. tornando. Para a raça dos Necrontyr, naquele momento, não havia escolha. Eles queriam ter Batem. acesso às Ô, tecnologias. Juca. Então, Parece a eles história do lideravam Halo, mano. Olha aí. contra aqueles seres que eles consideravam... Ele é outro que tem uma tiranos. história fodelona também. Com isso, acabaram tendo incontáveis gerações Olha só esses reduzidas bichos, a cara. pó, sob o calcanhar Caralho. destes poderosos alienígenas. Pois, mesmo com toda a força de um império galáctico unificado, mesmo com o poder de incontáveis mundos e milhões de cientistas geniais, Isso, a força Zé. de suas dinastias Pessoa não foi suficiente humana. para derrotar os antigos. A guerra que eles decidiram travar foi perdida. E a sua maior derrota foi continuar existindo, amaldiçoados com vidas fracas Luiz. e frágeis. Uma doação. Os antigos Desse jeito eu vou ficar rico. Salve, idiota. Deixa eu ver se vai... Salve Mitocratos. Vai zerar o Wukong em live. Ah, essa é a pergunta? Cara, salve Arthur Fante, salve Derley. Meu amigo, eu não quero nem jogar mais o Conquer. Tá lá, eu tenho que zerar, mas... Aí tem que fazer quest, tem que farmar item. Ah, sinceramente, cara, eu não sei se eu vou zerar ele. Eu acho que... Aí, olha só, já tá chegando agora o test drive. Salve Skyrim, salve Vampiro, que tá com ela aí.
é, 130 GB aquela bomba e meu videogame tá sem espaço, eu vou acabar desinstalando para instalar o test drive, cara. Então, vai ficando, entendeu? Talvez um dia, quem sabe. Talvez. Mas não tenho a mínima vontade, cara. Salve, Di! Então os baniram para as bordas da galáxia, forçando os Necrontyr a viver em exílio, próximos de seu mundo natal. Foi então que os Kitans vieram. Inicialmente, eles eram como belos e luminosos seres, que vieram Só os falar cara com os forte, né, Necrontyr mano? e ofereceram para eles os presentes que eles buscavam desesperadamente. Enganados, a raça inteira dos Necrontyr aceitou o acordo dos Kitan, e então todos eles foram acorrentados e levados para as fornalhas. Lá, toda a carne e sangue de uma raça inteira. O Warhammer é mais antigo, ô, Luiz, que o Halo. Eu realmente não manjo nada desse. Ô, Derlei, quer que eu fixe essa mensagem aí, mano? Acho que sim, né? Não me falou, mas eu acho que sim. Deixa eu botar lá. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ué, não dá. Não posso fixar, mas que palhaçada é essa? Comenta de novo, Derlei, sem ser a doação, que daí acho que dá. Comenta de novo aí. Sem ser a doação, Derlei. Que daí eu acho que dá. Não sei por que que. Esse era jogo de tabuleiro. Ah, tá. 87. Deixa eu ver o que eu perdi. Verdade, ô Juca. Era jogo de tabuleiro, sim. Daí é antigão, né? Não, eu não vou nem zerar, eu acho, o Conquer. Warhammer começou em. Deixa eu ver agora se eu consigo aqui. Aí. Aí sim. Agora, quem quiser mudar a mensagem fixada ali é 10 conto. Aí coloca o que quiser escrever aí, mano. Porque estou banido no Joga Tudo? Nossa, mano, mas não tem ninguém banido lá, cara. Tem certeza, Ronin? Não sei, cara. Eu não. Eu não faço a mínima ideia. Eu não bano ninguém, cara. Eu bani só um cara esses tempos lá que eu fiz ele passar vergonha. Começou em 1982. Jogaço, dropador. Depois eu vejo lá, o Ronin. Tu tem lá no WhatsApp, não? Tem eu lá no WhatsApp? Vale, dropador. Salve, Josimar. Para assim serem transformados em máquinas imortais. E foi nesse momento que nasceu os Necrons. O que eles não sabiam é que os Kitan, ao mesmo tempo que estavam transformando seus corpos, também estavam se alimentando de suas almas imortais, consumindo a energia Essas vital histórias não de deve ter toda uma jogo, raça. né? Tanto é que o embaixador dos Kitan Deve ser só naquele em momento, livro, só em. foi nomeado como o Enganador. Hoje, erroneamente traduzido Salve, Gabriel por alguns Rashid. como o Mensageiro. A partir desse momento, iniciou-se uma nova guerra, hoje conhecida como a Guerra no Céu. Uma guerra que durou milhões de anos. Nossa, máquina em que bem os louca. antigos tiveram de enfrentar as forças combinadas dos Kitan e dos Necrons. Essa força conjunta era terrível, e onde quer que os Necrons chegassem, a vida deixava de existir, pois os Kitan estavam logo atrás, consumindo todos em seu avanço. Foi então, com o avanço constante desses 5, exércitos, Itamar. que os antigos viram que a guerra estava sendo perdida. Para tentar evitar isso, eles criaram uma raça de seres hedonistas e poderosos com a manipulação do Warp, os Aeldari. E juntamente com eles, Tem mesmo, criaram Juca. os ferozes Krorks, uma Olha espécie aí. que prosperava na guerra e no desejo pela guerra. Mal sabiam eles, na época, sobre as repercussões que essas duas raças trariam para a galáxia. Oi, Warcraft. Foi nesse momento de desespero, dizem alguns, que eles também foram responsáveis pela criação da vida primata, que deu origem aos seres humanos. Ah, eu ia perguntar, será De que qualquer tem os maneira, humanos? De suas últimas fortalezas de defesa, os antigos sofreram seu colapso. Os Necrons e os Kitan acabaram por destruir suas forças por completo, e foi então que eles caíram. Viraram Nesse lenda. momento em que a última linha de defesa desapareceu, foi que Zarek, o rei silencioso dos Necrons, liderou todos os exércitos contra aqueles que roubaram seus corpos. Em um último ato de guerra, os Necrons se voltaram contra os Kitan e atacaram estes seres que estavam enfraquecidos por causa da guerra contra os antigos. Os antigos agora haviam desaparecido, e os Necrons conseguiram derrotar os Kitan, prendendo-os em enormes máquinas espalhadas pela galáxia. No entanto, agora
eles estavam fracos, e as ameaças dos exércitos Aeldari e Krork ainda existiam. Então, eles se viam ainda ameaçados. Foi então que o Rei Silencioso tomou uma nova decisão. Diferente de seus insignificantes inimigos, baseados em carbono, eles não sofriam mais do mal da carne. Por causa disso, o tempo não importava. Então, ele decidiu que era hora de todos dormirem, e assim, aguardarem a hora de sua ascensão. Foi então que os Necrons rumaram para diversos locais, afastados, e nesses mundos tumba desabitados, se enterraram a milhões de quilômetros abaixo do solo. Com o desaparecimento dos Necrons, foi nesse momento que os Aeldari destruíram a história do Mortal e alcançaram toda a sua glória. Virou o multiverso da Marvel da galáxia, avançando sua tecnologia até encontrar a imortalidade. Virou Deadpool e até 3. mesmo usando da Webway, criada pelos antigos, para se locomover e conquistar todas as estrelas. Foi nesse momento que eles conseguiram criar incontáveis caminhos das teias. melhorias. Enquanto isso, em um pequeno planeta na borda do braço galáctico, Quase nada, Itamar. pequenos seres Metade. para fora do lodo primordial. 5 significa metade de 10. Esses peixes se tornaram Salve, Thiago e Yuri. Eu fiz análise lá, mano. durante grande parte de sua existência. Vocês vêm me perguntar que eu já fiz os conteúdos Os tudo. primeiros humanos primitivos Aí tem surgiram, 50 e aos minutos lá, poucos, eles foram descascando realizando, essa bosta. com o uso das ferramentas que tinham e que desenvolviam novas habilidades que os separaram dos outros. Tá aí o começo dos Desde o humanos. primeiro momento em que os habitantes das cavernas começaram 50 a ver os anti-herói. sonhos nas paredes e a pensar sobre o 50 meia hora. Até meia hora. Aí é R$50 a análise da ID. universo. Eles começaram Mas é mais ou menos o que eu ficar tempo. primeiro O tempo que eu levo. e então acreditando em algo mais. Dizem que foi nessa época que as entidades do Warp se tornaram cada vez mais conscientes e que, através do Imaterium, começaram a manipular o destino de todas as raças conscientes. Eles manipulavam, influenciavam Não, Alien Novo e não. criavam demônios. Criaturas que vazavam para o mundo através de pequenas feridas no tecido do universo. Criaturas que se deleitavam com as almas dos mortos. Seres que os antigos mortais da Terra começaram a chamar de deuses do caos. O primeiro Nossa. entre eles era Khorne, o Senhor da Batalha, e juntamente com Tzantrik e Nurgle, esses seres do vazio iniciaram seu caminho para tomar o poder da galáxia, da mesma forma que os antigos Titã fizeram há muito tempo atrás. Vendo o destino inevitável da humanidade ser consumida pelos deuses do caos, um grupo de xamãs humanos se uniu para tentar impedir esse futuro. Eles planejaram salvar sua espécie daqueles deuses sedentos, cometendo um ritual de autoaniquilação em massa. Dizem que enquanto os xamãs morriam e suas almas entravam Salve, no Warp, Lucas! o poder psíquico deles afastou os seres que habitavam Mais aquele ou vazio, menos. permitindo então que a alma do Melhorzinho. imperador se unisse e surgisse. Esse poder então se manifestou em sua forma física, nascendo como um humano imortal com grandes poderes psíquicos, em um dos cantos esquecidos do planeta. Tá, Nada se caralho. sabe sobre seu tempo de infância ou mesmo de suas aventuras como um homem adulto no Quem passado da é Terra. esse maluco No entanto, aí? rezam as lendas que foi nesse período que o Imperador derrotou e prendeu um grande dragão, uma criatura que atualmente está aprisionada nas profundezas de Marte, um ser que é louvado de forma secreta pelos adeptos mecânicos. O que muitos não sabem é que essa Uma criatura porcaria de jogo é hoje. um ser preso por antigas tecnologias Necron, que hoje é conhecido como o Devorador de Conhecimento. Tá louco, que bagulho De qualquer complexo, maneira, cara. de pequenos conflitos a guerras mundiais, os humanos conquistaram todo o seu planeta natal e então começaram a experimentar as viagens espaciais. Primeiro, colonizando e terraformando todo o sistema solar, para depois ir lentamente visitar outras estrelas. Nossos corpos nunca foram feitos para viver no espaço, e mesmo assim, nós conseguimos criar tecnologia para fazer isso. E pouco a pouco, parsec a parsec, Tá, mas os a Terra humanos não era construíram plana? colônias em estrelas mais próximas, sempre em um Como processo assim? lento devido às suas espaçonaves Como primitivas. passou da Agora, borda? com colônias espalhadas por diversas Salve, Bruno estrelas, Alves. reza a lenda que aquele que se tornaria o imperador da humanidade começou a explorar o cosmos. Dizem que foi nessa época que ele chegou em Molech, e lá encontrou um portal para o Imaterium. Entrando nesse portal, ele fez um acordo com os deuses do caos, em troca do dom do conhecimento, de viajar pelo Warp, bem como para ter acesso a outras tecnologias. Foi nessa época também que começaram a surgir o primeiro sinal de evolução dos humanos com o surgimento dos primeiros Psykers, indivíduos amaldiçoados que podiam extrair poder do Caralho. Imaterium. Foram estes os primeiros seres Tem que tudo desenvolveram nessa o história. gene de navegação, para assim conseguir guiar naves através do Warp, ajudando ainda mais a raça humana a explorar e colonizar tudo que encontrassem. Foi nessa época, então, que diversos tratados foram assinados com dezenas de outras raças Xenon, e, com isso, a humanidade teve paz. Foi O daí, ser então, humano vê que essa aconteceu história a aí e verdadeira fica era de ouro apavorado, para a humanidade. A sonhando que autotecnologia seja era assim, é responsável verdade. por todo tipo de confortos e facilidades, mas foi aqui que aconteceu. Lunáticos também já vai o dizer, não, isso é verdade, para ó. toda a raça humana, pois, É depois assim, de um a gente que tempo, não sabe. suas maiores criações, seus escravos cibernéticos, se voltaram contra seus mestres, e então se iniciou a revolta cibernética daqueles que ficaram conhecidos como os Homens de Ferro. Os Homens de Ferro foram desenvolvidos utilizando a inteligência artificial, e eventualmente eles se voltaram contra seus mestres humanos, acreditando serem superiores aos humanos. No Starfield final, esses é seres foram destruídos pela multiverso. humanidade com a ajuda de uma aliança galáctica. que É os incluía humanos de outras outra espécies. realidade. É uma Uma porcaria de terrível história, nem guerra se travada compara. no final do 23º minério, A verdade que não agora revelada. é conhecida apenas como a Revolta Cibernética. Durante Caramba, essa mano, última tem de revolta, ambos tudo, os cara. lados usaram É, armas Zé. terríveis de tecnologia avançada. E o dano à sociedade humana interestelar foi catastrófica, pois destruiu grande parte da força econômica e da unidade política da humanidade.
Esse conflito destruiu inúmeros planetas, criando assim as bases para o início da Era do Conflito. Foi daí que surgiu o juramento de que a raça humana não usaria mais nenhuma forma de inteligência artificial geral, uma proibição que sobrevive até o presente, nessa era mais sombria. Na sequência do terrível conflito com os Homens de Ferro, levaram Durou ao até o desenvolvimento jogo, dos então. primeiros servidores e de suas inúmeras variações, no final da Era da Tecnologia. Os servidores são seres cibernéticos sem verdadeira consciência, criados a partir de corpos orgânicos ou humanoides lobotomizados. Aí tu vê, né, cara? Um baita história dessa aí. Tu vai lá em uns joguinhos, câmera de cima. Acho que esse que vai sair agora é o primeiro que realmente vai vir pra fuder mesmo. Tem esse aí mais dois, ô Lucas. Dilacerada, a Era de Ouro da Humanidade terminou em imensa brutalidade, onde bilhões de pessoas perderam suas vidas por causa de toda a tecnologia que eles haviam criado. Nessa época, o Império Aeldari ainda era a civilização mais avançada da galáxia. Eles já haviam alcançado o ápice da tecnologia e agora só buscavam realizar os seus desejos infinitos. Diferente da humanidade, o sucesso de sua tecnologia não foi a sua queda, mas sim seus próprios desejos, pois todos os seus impulsos físicos e depravação, bem como toda a luxúria É muita e prazer, coisa, né, Zé? amaldiçoaram toda a sua espécie, quando aconteceu o nascimento do quarto grande deus do caos, Slaanesh. Foi nesse momento que aconteceu todo um período de caos e terror, pois quando Slaanesh surgiu, finalmente abriu-se o olho do terror. Slaanesh, em seu nascimento, obliterou quase todos os Aeldari que conseguiu, banqueteando-se com bilhões de almas Aeldari. Os poucos que previram que estava para acontecer, fugiram, deixando seus mundos natais e construindo imensos mundos artesanais, vastas cidades flutuantes que agora vagam lentamente pelo espaço. Com a abertura do Olho do Terror, a humanidade foi atormentada por tempestades de primeira dobra pessoa eu que já joguei, aconteciam já em nos live. confins distantes do espaço. Isso resultou em uma perda Era de bem comunicação bom. ainda maior, tornando a viagem de dobra Mas a pela maioria galáxia é isométrica. impossível, e causando assim a perda total de contato entre as colônias. Nesse período, muitos humanos passaram a sofrer ainda mais com a possessão demoníaca dos seres do Imaterium. Meu Foi então, Deus. nesse momento de caos e morte, que o Imperador da Humanidade iniciou seus planos para a dominação da galáxia, acreditando que só assim poderia salvar a humanidade. Primeiro, ele retornou para a Terra e unificou todo o planeta, e de lá começou a trabalhar na criação das sementes genéticas que levariam à formação de seus 20 filhos, ou, como são conhecidos, os Primarcas. Por alguma razão que explicarei no futuro, estes filhos foram espalhados pela galáxia. Nos registros Já tá do parecendo Império, até esse Alien um registro pouco. foi colocado nos deuses do caos. E é dito que nesse momento o Imperador começou a planejar sobre Claro, como Fábio. encontrar os Primarcas perdidos É o e assim próximo. despertá-los, criando no processo as linhas genéticas de todos os adeptos Astartes, ou dos Space Marines. Foi nesse momento agora também que que- os primeiros Necrons começaram o seu lento despertar. Entre eles, o Grande Trazim, o Infinito, um dos seres mais misteriosos de toda a dinastia Necron. Hoje, o maior colecionador de artefatos e relíquias no universo de Warhammer 40k. Ele conseguiu testemunhar o período em que as tempestades de dobra atormentaram a humanidade e os próximos 5.000 anos, até acontecer Tipo a isso, ascensão do Cláudio. Imperador. Depois de unir todas as pessoas da Terra sob seu governo, durante as guerras da Tipo unificação, isso. o Imperador foi para Marte e lá fez um pacto com o culto Mechanicum para que assim pudesse expandir o Império humano enquanto buscava por seus filhos perdidos. Muito sangue foi derramado e muitas lendas surgiram nesse período, pois foi nessa época que o Imperador da Humanidade decidiu dominar toda a galáxia, destruindo tudo e todos a seu caminho. A grande força da humanidade sempre foi a sua união, e o Imperador era a cola que mantinha todos unidos. Foi então que, reunindo seus filhos um a um, ele lutou pela sobrevivência de toda a humanidade e coloriu suas legiões e enviou seus primarcas para lutar em inúmeras guerras. Batalhas tão gloriosas aconteceram nesse período. E por fim, depois de várias missões, agora a Grande Cruzada estava chegando ao fim. Neste momento, a humanidade havia se tornado a vida dominante do universo. No entanto, muito da história imperial que registrou esses eventos acabou sendo subvertida e alterada, tudo visando apaziguar as massas, bem como organizar as informações, pois a Inquisição já havia sido criada e muitas das informações se tornaram secretas. O que se sabe é que no final da Grande Cruzada, o filho favorito do Imperador, Horus Lupercal, traiu seu pai, levando com ele metade de seus irmãos, que se rebelaram contra o Império. Foi durante a Batalha de Istvan III que a traição aconteceu, que irmão contra irmão, juntamente com seus guerreiros blindados, iniciaram uma guerra que queimou toda a galáxia. O Mechanicum de Marte também se separou nessa época. Dizem que por causa da influência do caos, muitos deles passaram a duvidar que o Imperador seria mesmo Todos o que eu Messias, gostei lá que nas era análises, apenas um falso Itamar. profeta. Foi então que aconteceu a batalha épica no outrora mundo natal dos humanos, o planeta que eles chamavam de Terra. Os filhos traidores do Esse, Imperador... esse ano, nota 10, teve o Roninho, o Stellar Blade, o Grand Blue, o Final Fantasy. Teve mais, que eu jogo tanto que eu não vou lembrar agora. invadiram o planeta, buscando matar o Imperador e assumir o controle do Império. Esta foi uma batalha impressionante, onde milhões foram mortos e o golpe final foi desferido. Tem que pelos ter jogo soldados dessa batalha, Horus, deve ser foda, um hein? confronto onde o Imperador venceu, matando Horus, mas, ao mesmo tempo, ficou mortalmente ferido. Desde então, séculos se passaram, enquanto os restos quase mortos do Imperador foram enterrados no fundo do Trono Dourado. O Trono Dourado é uma maravilha tecnológica que já existia desde os tempos antigos da humanidade, uma tecnologia perdida que muitos dizem ser dos Necrons, ou quem sabe, dos antigos. Essa tecnologia foi modificada e alterada dezenas de vezes, para assim continuar mantendo vivo a casca do Imperador, enquanto a sua mente servia como o farol psíquico que guiaria toda a humanidade.
A Grande Cruzada, que criou o Reino Humano, Que chegava ao tanta seu domínio reviravolta final. que tem Os essa tempos que história, seguiram meu a Deus Elise do de céu. Horus aconteceram como uma sucessão de guerras, enquanto os legalistas gradualmente buscavam recuperar O parte do bagulho império, é empurrando as forças traidoras imenso. de volta para o olho do terror. Agora, diversas legiões dos adeptos Astartes foram divididas e começaram suas próprias missões em toda a galáxia, ao mesmo tempo em que diversas raças Xeno começaram a lutar para então recuperar sua posição de poder. Os Drukhari, que surgiram logo depois do nascimento de Slaanesh, viram tudo isso e aproveitaram o inevitável para assim buscar o seu destino evolucionário. Eles eram agora uma raça brutal, hedonista, arrogante e vil, e não havia ninguém na galáxia que se rivalizasse com a sua crueldade. Da mesma maneira, os orcs retornaram com força total. Me lembrou até do reivindicar Senhor sua dos Anéis, posição cara. no topo da escala evolutiva. Eles eram as mutações da antiga raça guerreira dos Krorks, e seu número havia aumentado ao longo dos milênios. Foi Caralho. nessa época, então, que um chefe de guerra orc, conhecido como a Besta, construiu um exército impressionante que assolou toda a galáxia. Foi durante esse warg que os Peles Verdes se tornaram uma ameaça para todos. Nesse período, uma nova espécie também emergiu do pó do cosmos, se utilizando das novas tecnologias da robótica. Eles já haviam sido descobertos há muito tempo atrás pelos adeptos mecânicos, quando ainda eram uma espécie primitiva de criaturas azuis que estavam começando a usar ferramentas simples. Os Avatar? Eles deveriam ter sido destruídos para o bem do Império, para que o planeta pudesse ser colonizado. No entanto, uma violenta tempestade de dobra cobriu a região e impediu isso. Muito tempo depois, eles conseguiram evoluir e se unir todos sob uma mesma bandeira, algo que eles chamam de o bem maior, uma forma aparentemente eficaz de governança. Com o passar dos séculos, os Tau construíram seu império através de uma divisão de castas. Atualmente, eles não têm a capacidade de confrontar o Império. Com certeza, mas o governo Itamar. continua crescendo, e só o tempo Lies dirá of se P eles é- viverão ou morrerão para ver outra ascensão de poder. Menos Os que séculos 10 é de ridículo. cruzadas enfraqueceram o Império e colocaram a humanidade à beira do colapso. Agora, terríveis invasões de orcs aconteciam e os Peles Verdes controlavam incontáveis sistemas estelares. Apesar disso, sua natureza caótica os impedia de Mas chegar esses ao topo da orcs cadeia aí evolutiva, pois eles não conseguiam organizar uma dominando verdadeira tudo. governança. Mesmo assim, o dano que eles causaram quase destruiu os humanos. Da mesma maneira, os primeiros mundos tumba dos Necrons começaram a acordar, mas a sua data estava adiantada. Tudo aconteceu por Sabe, causa da Edu? invasão pelos adeptos mecânicos. Situações que forçaram a sua religação acelerada. Agora, incontáveis membros dos Necrons começaram a despertar, depois de quase 65 milhões de anos, todos com o intuito de governar a galáxia uma vez mais. Como uma tempestade, seus mundos tumba acordaram. Suas armas começaram a queimar mundos e eles reiniciaram a sua conquista. Até mesmo o Rei Silencioso retomou seu lugar de direito no trono, para assim coordenar o seu avanço. Foi nessa época também que aconteceu um ponto crucial para o Império, chamado a Queda de Cadia. O planeta era uma arma dos Necrons, projetada para deter o avanço do Imaterium, mas, durante a 13ª Cruzada, o mestre da guerra, Abaddon, o Despojador, lançou um ataque maciço contra os legalistas e destruiu por completo o planeta, rasgando a galáxia em duas com a criação da Edu. Dicton, uma fenda no Warp que Pensa num fortaleceu bagulho ainda mais complexo, a cara. criatura Meu caos. Deus do céu. Então, como se não bastasse, Me deu um uma das nó maiores no ameaças cérebro aqui. enfrentadas pelas raças mortais da galáxia apareceu. Os seres que atualmente são chamados pelo Puta Império lore de foda. Tyranids começou o seu ataque. Criaturas organicamente preparadas para atacar e consumir planetas. Eles apareceram inicialmente nas franjas orientais da galáxia, mas rumores dizem que eles já haviam sido vistos pela primeira vez pela Inquisição no século 35. As teorias dizem que eles foram atraídos pela luz do Astronomicon e que eles consumiram tudo à sua volta, ou pior, que eles estavam fugindo de algo ainda mais poderoso. Esse é o momento que se encontra a galáxia, vivendo em uma realidade escura e sombria, onde a guerra, a aventura e os mistérios acontecem a todo momento. E é chegado o momento de decidir quem vive e quem morre dessa É, eu queria saber qual parte que passa o que a gente vai jogar. Continua sua luta para coordenar o Império enquanto seu pai continua preso no Trono Dourado. E alguns dos primarcas, há muito desaparecidos, Ó, também no começam a presente, ó. Sei. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pelo universo de Warhammer 4K. Não Ah se tá, esqueçam o de se inscrever no presente canal para mais não vídeos tem como mais esse. porra Obrigado. nenhuma. Mas tem mais vídeo aqui deles. Semideuses, Astartes, Anjos do Imperador. Eles têm muitos nomes, mas um é conhecido por todas as raças do universo de Warhammer 4K, e esse nome é aquele que causa medo no coração dos mais corajosos quando é pronunciado, pois eles são os Space Com Marines. certeza, é claro. Guerreiros que utilizam armaduras pesadas, tecnológicas e que são a base Aí, do ó. mundo de Warhammer 4K, da produtora Meu Games Deus. Workshop. Criaturas tão mortais. Quero quanto só ver os se esse jogo vai ser bom, mano. Vestidos com uma armadura que pode Acho difícil não ser, né, mano? Empunhando grandes armas pesadas, ao qual nenhum homem mortal pode carregar sem esforço, os Space Marines são as armas vivas, com um único propósito em mente: destruir todos os inimigos da galáxia em nome do Imperador da Humanidade. Salve, Messi. Olha aí, mano. Caralho. Se isso aí for ruim, o Coquinho é hétero. Eliminando os Xenos. Caramba, os hereges, mano. E ao mesmo tempo, impondo o controle do Império em incontáveis mundos. É, do zonas que de pena. guerra E recantos escuros. A história dos Space Marines é incrivelmente densa e nos permite mergulhar em inúmeras histórias dentro deste enorme universo. E no vídeo de Ah, hoje, é, uma Arthur. visão geral sobre Até isso vai começar a imitar agora. Space Marine. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal Ó, lembra de ter aquele negócio de pagar pra fazer uma invasão, hein, cara? Pensou, mano? Pá, o maluco vai ficar puto, cara. Imagina, mano. Meu Deus, ó.
A chance tá aí, né, Explorar mano? os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, O cara foi marcar, né? os mais icônicos Sabe quem do universo bate? de Warhammer 40K, bem como sobre o Meu processo de Deus, criação olha esse e jogo transforma aí, os cara. seres humanos Puta em que uma pariu. guerra transhumana geneticamente modificada. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos. Isso aí não vai ser Você ruim, não é faz o possível, comigo, cara. gente. Do ponto de vista do homem comum no Império da humanidade, os Space Marines são figuras imponentes, muitas vezes silenciosas, e raramente são vistas sem a sua armadura de batalha. Preferindo conversar entre si, utilizando seus sistemas de comunicação, qualquer pessoa fora do circuito ouvirá apenas uma série de cliques de rádio. Não é Game Pass. Quando eles não estiverem em batalha. Eles são Esse aí não é Game Pass. confundidos com estátuas enormes silenciosas, até que abram fogo ou utilizem seu punho gigante para assim Salve, Anderson. a torácica de um Xeno com um só golpe. Tá, eles lutam tipo contra uns aliens, então, ó. Os inimigos são uns aliens. Mas, tanto quanto parecem ter uma imagem desumana, Por que estão me perguntando se eu tô jogando Black Ops? Saiu? Não saiu? Cara, não sei, mano. Já lançou o Black Ops 6? Eu não sei, mano. Quando é que saiu o Black Ops 6? Salve, Anderson! Estão me perguntando tanto por quê? Já saiu? Eu não sei, eu tô perdido, cara. É outubro? Ah, vamos se cagar, mano. Não tô jogando nada dessa bosta quase aí. invencível, os Space Marines Sabe, têm uma deixa eu origem socar, claramente B. humana, e por causa disso, eles são propensos ao Ah, beta. Ah, Eles quero saber também com são beta. vulneráveis. Os Space Marines já foram humanos comuns, que transcenderam para se tornarem armas vivas. Tudo isso aconteceu através de um processo de aprimoramento genético e cibernético. Tiranides, foda. Brutal e, na maioria das vezes, mortal, fazendo assim com que poucos dedicados alcancem o status de semideuses. Olha o ritual de blindagem, ó. Que foda, mano. Ah! Eles ganhando as armaduras? Olha aí. Parece top, hein? Entendi, Zé. I accept these burdens as the Como assim detonando no código? Tô entendendo. Sério? 25 FPS no S? Meu Deus. reads. I accept these burdens, knowing no fear. I accept these burdens as an angel of the Emperor. Olha só o ritual do bagulho. I sheathe my form in the second skin. This veil of machine muscle and false nerves. I stand firm against the alien. The mutant, the heretic. I grant no mercy. I give no ground. Que fodelão, cara. Sério? Ele tá morrendo toda hora no COD? Bah, mano, tinha que ter esse negócio aí. Imagina invadir lá agora ele putinho, né? Porque tá perdendo. Bah, ia ser uma boa, cara. Bah, rodar menos de 30 FPS é inaceitável, né, cara? 25, mano. Aí o Hellblade era 24 porque era igual With humility I bear the Imperial. igual um filme. The symbol of loyalty unbroken. Tá zoada a imagem da live? Meu Deus do céu, cara. Não, se alguém pagar aí uma hora, eu vejo uma hora ele ao vivo lá, imagina. With reverence I receive actuation. Awaken me, Arbus. Mas ó, cara, infelizmente, eu adoro o COD, mano. Mas isso aí morreu faz tempo, cara. O multiplayer é sempre o mesmo, é sempre a mesma porcaria, né? Eu torço pra que o modo campanha desse jogo seja bom, pra pelo menos a gente zerar, né? Mas fora isso, tá morto. With pride I wear the symbol of my chapter. Muito você conhece ele, como ele vai reagir a uma invasão na live dele. Ah, vai enlouquecer, vai enlouquecer. Vai ficar louco, vai começar a me xingar, vai começar a falar um monte de coisa. Sabe? Ainda mais se eu ficar dizendo pra vocês, ó, galera, comenta lá. É porque eu comentar não vai nem adiantar, porque eu nem posso, já sou tudo banido lá, mas dizer, ó, galera,
Fala aí, é anos em COD, não joga nada. O canal joga tudo, joga melhor. Imagina. Ah, ele vai começar a xingar, falar um monte de coisa até o momento que ele vai sair da live, ele vai fechar a live. Deixa eu terminar aqui, cara. and join my brothers in war. Passa mesmo, Juca. Parece Gears. I am Iron. I am Wrath. I am Doom. Parece bem top. As legiões Astartes foram fundamentais nas primeiras guerras e colocaram o Império no mapa galáctico. Tudo se inicia quando, originalmente, o Imperador da Humanidade estava lutando durante as Guerras da Unificação, no final do 30º Salve, milênio Brian. do planeta Terra. Depois que a civilização implodiu como resultado de uma era de conflitos, a Terra foi cortada das suas Mas próprias strike ele pode dar sempre, ô Fábio. Strike ele pode dar sempre. Se ele quiser dar strike, ele derruba o canal e cria o outro. Eu não ganho aqui pelo canal, eu ganho aqui pelos Pix, mano. Pelo canal até algum em outro manda uma doação, algum em outro pede vídeo aí pelo Superchat, mas o meu ganho mesmo inclusive tem aí na descrição como pagar cartão parcelado os vídeos aqui. Então tem todas as maneiras perfeitas para vocês pedir. Tem aí na descrição, vocês podem pedir o vídeo pelo cartão e parcelar ainda, quantas vezes vocês quiserem. Claro, Arthur. Tanto comentário, meu Deus do céu, não vou dar conta de ver comentário, cara. Eu tenho que ver aqui o react, senão eu vou me perder todo, mano. ser além da unificação da Terra. Fodelação. Ele, em sua grande sabedoria, construiu secretamente suas instalações genéticas em uma grande fortaleza, nas profundezas das Jogaço, Diogo. da Terra. Diego. Lá, com diversos outros cientistas genéticos, ele começou a pesquisar e criar um material genético que serviria de modelo e, posteriormente, criaria a nova geração de guerreiros, que substituiria os guerreiros do trovão. Segundo diversos registros Salve, imperiais Lucas. secretos, os Thunder Warriors foram quase todos exterminados durante uma batalha particularmente sangrenta no final das guerras da unificação. Alguns dizem que foi um inimigo muito poderoso que acabou com todos eles, mas alguns hereges comentam que os Thunder Warriors da época tiveram de enfrentar seus irmãos iniciantes, os primeiros Space Marines, e, por causa disso, todos eles foram finalmente Sabe, Luca abatidos. Barro? O que sabemos é que os Thunder Warriors eram tão poderosos como guerreiros, como instáveis como armas de guerra. E o Imperador da Humanidade sentia que talvez esse grupo fosse perigoso demais, e instável demais, para assim funcionarem como um grupo disciplinado, que pudesse ser usado como arma de guerra em toda a galáxia. De qualquer maneira, o que sabemos é que os Thunder Warriors foram mortos em uma batalha no Monte Ararat. E, a partir dali, criou-se um espaço Monte Ararat? para a criação e o aperfeiçoamento de um novo grupo de guerreiros. Legal, onde geneticamente caiu modificados. No final da era do a arca, a né? Terra era o único planeta soberano que havia recentemente se tornado livre das tempestades. Depois eu vejo lá, Lucas, que tu mandou o Com a vídeo. dispersão dessas tempestades, tornou-se novamente possível que naves espaciais viajassem de planeta a planeta. E as forças da Terra criaram um império que se estendeu quase até a metade da galáxia, no período de 200 anos. Essa foi a Grande Cruzada. A pesquisa e o desenvolvimento que levaram à criação dos Space Marines foram realizadas no 30º milênio, imediatamente antes do início da Grande Cruzada. O objetivo do programa era de criar uma casta de elites guerreiras caracterizadas por uma força sobre-humana e uma lealdade inabalável. O processo de criação dos Adeptos Astartes foi sendo aperfeiçoado e modificado ao longo de décadas de trabalho do Imperador, culminando assim na criação dos Primarcas, os seus filhos diletos, e, através de suas genéticas, a criação das 20 legiões originais dos Space Marines. Não se sabe exatamente o que o Imperador pretendia. Ah, com os Primarcas, Space mas, Marines quando eram crianças, eles foram Space arrebatados Marines são da Astartes, eu De achei qualquer que eles eram maneira, os humanos. cientistas do Imperador continuaram seus estudos. Então eles normal já são foda, né? Enquanto outros projetavam as primeiras armaduras, conhecidas como Power Armors, e as novas armas de fogo utilizadas. Mesmo sem armadura, os caras são foda. Os dados genéticos dos Primarcas poderiam ser usados para acelerar enormemente o desenvolvimento dos órgãos e do material genético necessário para criar um Space Marine. Inicialmente, esse grupo foi segregado em 20 legiões para fins organizacionais, e cada um deles foi imbuído de um traço genético que permitiria moldar o seu caráter e o seu comportamento, garantindo assim uma unidade, bem como um controle direto do Imperador. Durante a Grande Cruzada, o Manipularam Imperador toda a criação dos caras. começou como um punhado de Space Marines Pra ser aumentou um bando para dezenas de milhares lacaio, durante as Cruzadas Imperiais. E foi sem assim que saber. aconteceu o evento conhecido como a Primeira Fundação. 20 legiões, cada um liderado por um de seus primarcas, que iriam permitir que a humanidade conquistasse toda a galáxia. Mas então, os deuses do caos se Valeu, reuniram Ronin. através da urdidura, transformaram tudo o que foi planejado. Quando o filho dileto do Imperador Deixa eu só pegar teu link aqui, senão eu vou acabar perdendo aqui no da chat. humanidade decidiu utilizar esses guerreiros para acabar com tudo aquilo que o Imperador havia criado. Não, anti-herói. Sai pra todos. I never wanted this. I never wanted to unleash my legions. Microsoft fosse inteligente fazer esse jogo exclusivo, né, cara? Porque tem bem a cara do Gears, né, mano? That's all. You stole power from the gods. Mas não adianta, empresa de merda. Mankind has only one chance to prosper. If you will not seize it, then I will. Imagina 20 exércitos, cara. So let it be war.
Cada um de um tipo. Cavaco de luta. Tá louco, irmão. From the skies of terror to the galactic rim. Uma batalha sem fim essa porra aí, mano. Olha aí. Let the seas boil. Let the stars fall. Tu calcula a batalha dos 20 exércitos, mano. My blood. I will see the galaxy freed once more. Bagulho que não acaba nunca. From your failure, father. Tem, coroa. Após aquele período caótico, Gostei as imensas legiões muito da lore dos disso aí, Marines mano. foram diminuídas, separadas e reagrupadas. Apesar de ser bem difícil, bem Isso foi complexo. constituído através do trabalho meticuloso do primarca Roboute Guilliman. Ele Bem dirigiu chance, todas ô essas Solo. partes e organizou os grupos leais ao imperador. dividindo Jogo assim os seus violento. Marines em capítulos, focando especificamente que nenhuma legião exercesse um nível de poder grande demais nas batalhas. que iam acontecer no Os futuro, cara peidem nas conhecido notinhas. como a segunda fundação. E isso influenciou cada legião de uma forma diferente. Essas forças agora consistem em cerca de 1000 irmãos de batalha. O recrutamento ocorre sempre focando em jovens do sexo masculino, que demonstram habilidades e força excepcionais, para assim conseguirem sobreviver à pressão de todo o processo. Os candidatos podem ocasionalmente ter até 20 anos, mas o efeito total de todas as mudanças biológicas pode não ser eficaz. E os testes padrão completos para o recrutamento de um Space Marine indicam que quanto menos idade, melhor é a adaptação das modificações. Poucos sobrevivem ao processo de se tornar um Space Marine, mas com uma galáxia tão vasta que nos permite adquirir aspirantes em potencial em uma quantidade quase que infinita, o grande número de corpos jogados a esmo é considerado uma pequena coisa. É, De forma botar alguma, umas esse é um momento skins fácil para coloridas. os mas com uma perspectiva de semidivindade como uma possibilidade, é fácil imaginar porque tantos aceitam se jogar nesse moedor de Cara, só pelas caras aí O processo de dos. aplicação e criação dos Astartes pode variar Pelas caras aí dos personagens da lore, dos. Ixi, isso aí vai ser odiado pela mídia. Infelizmente. Não sei, mano. Não sei. Eu não sei o que pensar, né, cara? Porque olhando a gameplay parece ser tão foda, mano. E eu acho que a única coisa que pode foder esse jogo aí é a performance, cara. Olha, eu acho que vai rodar mal. Mas eu já vi uma print dos. Como é que é? De como que vai rodar. É 4K 30. É 4K 30, parece. E 1080 60. 1080 60 tem toda a chance de ser a melhor maneira de jogar. E bem feito, né? Não tem muita firula. Tem jogo ali que tem vários modelos de performance, aí já caga tudo. Não tem que ficar trocando para ver qual que é bom. Quando é um ou outro, ou é gráfico ou é FPS. Pronto. Tem cara de que é um jogo bem otimizado, apesar de eu mesmo duvidar, porque se tu olhar um trailer do bagulho, tu vai dizer, o quê? Isso vai rodar nessa geração? Duvido. Então, assim, me deixa otimista o que eles estão falando, mas vamos ver o que eles vão fazer, né? Se realmente vai ser isso aí. para planeta, mas apenas alguns criam o melhor dos melhores. Por exemplo, a Se maioria fizerem das o que estão pessoas prometendo, vai esperam ser bom, vai rodar bem. outros passam por um processo Senão, cansativo de testes que garante que apenas os mais fortes consigam. vai ser uma bomba. Da mesma maneira, alguns aspirantes são sequestrados, ou mesmo escolhidos dentro dos planetas tribais mais violentos de toda a galáxia, visando assim encontrar os melhores guerreiros, ou quem sabe, Vai pedir isso aí, Zé? Porcosidade do porco? Vamos. Esse aí é 50, tu sabe, né, Zé? Eu nem tô olhando lá, mano. Mas tô confiando que vocês sabem os preços. 4K no S? Ah, não. Então, valeu, Zé. Valeu, Zé. 4K no S? Ah, não. Então vai ser uma porcaria a performance. Mas vamos lá, vamos lá. os melhores. Tô deixando o salve. Pera aí, eu já vou deixar até mais um salve aqui. Porque o Lucas Vilela me mandou um também. Ele mandou antes de vocês. Aê? Eu vejo. Ai, que vergonha. Não. Meu, que vergonha, cara. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu. Cara, é cada coisa, senhora. É cada coisa que me aparece aqui, cara. Olha. Deixa. Depois vocês vão ver. Space Marine é fisicamente quase que impossível, e a maioria das pessoas que passam pelos inúmeros procedimentos de modificação genética não sobrevivem. Isso se deve ao fato de uma cirurgia intensiva, demorada e extremamente dolorosa. Ah, então quem não é aquele Astar lá, Ainda assim, aqueles que o fazem, eles desfrutam de fazem ter uma benefícios modificação de vida, genética. sobre Putz. humanos,
em comparação com os outros. Cada capítulo tem suas próprias iniciações privadas e particulares. Algumas delas podem ser fortemente traumáticas, e geralmente são testes Falaram aí, Kennedy. projetados para quebrar aqueles que mostram até mesmo as menores rachaduras de fraqueza. Esses testes, para os jovens aspirantes, podem incluir até Fabinho. mesmo rituais de combate, ou mesmo situações de estresse. Então vai que rodar variam bem. comum à loucura. Tudo isso acontece porque devemos lembrar que o ambiente do 41º milênio é Banishers extremamente a humanidade roda uma maravilha. vive uma série de guerras constantes contra o caos e contra diversos outros seres. Ou seja, você só pode contar com os melhores, com os mais letais e, quem sabe, os mais insanos, para se transformarem em super Não, é daqui 10 anos. em nome do Choso. Senhor, em defesa da humanidade. A conclusão desses testes alterará fundamentalmente a maneira como o jovem recruta vê o mundo. Eles têm umas E, espadas ao também, né? considerar Legal. que esses testes mentais são especialmente importantes, pois isso expõe aos recrutas uma dor física. Vai, e Gabriel, auxilia vai. as cicatrizes necessárias para os futuros guerreiros Só carregarem que sabe com o que eu acho engraçado, Gabriel Rashid? Que ele mesmo disse, cara, como é que pode esse cara ser tão burro, mano? Impressionante. Ele mesmo disse que a Microsoft não tem que vender console, mas tem que focar em serviço. Agora o serviço vai fazer vender console? Meu Deus, cara. Ô, Gabriel, ô, cara. Cada um nasce com karma, né, cara? O meu é a família. Barbaridade. Tá louco, cara. Olha, é inacreditável. Transformar humanos normais em Space Marines. Eles Claro, ser Fabinho. conhecidos como GNC. Percebe-se? Sementes genéticas, itens genéticos que transformam seu corpo com o tempo e lhes dão habilidades sobre-humanas. Enquanto o processo de multiplicação Claro, acontece Fábio, lentamente, colapso. os recrutas continuam sendo submetidos Olha constantemente aí, mano. à Os caras viram uns psicosseleção, cavalos. tendo isso como Nossa. foco, fortalecer sua determinação e transformando-os Olha em que indivíduos complexo. eficazes e impiedosos. 2 Os recrutas coração? podem ser bastante jovens, porque os Tu implantes, é muitas louco. vezes, não se tornam totalmente funcionais se o receptor atingir um certo nível de maturidade física. Eles devem ser do sexo masculino, porque os zigotos estão ligados aos hormônios masculinos e à estrutura genética. Mesmo assim, Ih, apenas foi uma pequena feminista, não porcentagem dessas gostou pessoas é agora. compatível com os implantes e a hipnossugestão Tem que necessários ser para masculino. transformar os Não, Fabinho. Não, nunca nem joguei, mano. Mas o 1 é assim também ou é isométrico? Aquela frescurada lá. Porque assim, eu quero jogar muito esse aí por causa que a câmera é de outro jeito, né, cara? Não que eu não goste, cara. Eu sou um grande fã de jogos isométricos, mas eu sei lá, eu fui no Play 2, no Play 1. Naquela época lá, eu era muito fã desses jogos. Play 2 também teve vários que eu joguei. Mas depois daí. Bolt Gun. Não, acho que não, Zé. Não. Não me lembro. Aí eu não sei se esse outro aí, como é que é a câmera. É assim também? Nunca vi, cara. Warhammer 1, no caso, seria, né? Nunca vi. Eu nem sabia que existisse um aí. Juro pra vocês. Eu achei que esse 2, ele é em 3D porque é uma versão nova de algum outro jogo antigo, que era em isométrico. Eu não conheço Warhammer, nunca zerei nenhum. Na verdade, eu joguei aí alguns em live, mas eu não vou dizer nem que conheço, cara. Do que eu não manjo, eu falo. Não adianta dizer que não, joguei tudo. Joguei nada, mano. Não sei, não conheço. É tanto jogo, mano, que não dá tempo do cara conhecer tudo, cara. Um é isométrico e linear. Pô, mas daí foi o que eu disse, então. A câmera é diferente, é de cima, né? Mas quem sabe um dia? Não sei, mano. Não sei. Eu jogo qualquer coisa. Space Marines. Antes do início do processo de implantação, o potencial recruta recebe testes de compatibilidade de tecidos e triagem psicológica. Quem joga Starfield em Após live a joga implantação qualquer dos órgãos, coisa, né? Ele se torna O um orc. Kong. Quando os implantes finais estiverem instalados, ele se tornará um irmão pleno. Mesmo depois de implantados, os órgãos Tem geralmente o 360, tem. sem treinamento, hipnoterapia e Tem o 360, inclusive tem uma leva boa de jogos raros do 360. Tem alguns que eu ainda quero conseguir, que nem o Mercenários 2, que não acho por nada do mundo. Não é desbloqueado. A minha experiência com o Xbox desbloqueado foi péssima. Eu não quero nem tentar. Nunca vi, mano. Os que eu tive desbloqueado, assim, olha, não duravam nada, tudo vagabundo. E aí, esse Warhammer 1 aí, esse Space Marine 1, ele é exclusivo do 360? Dá pra tentar conseguir ele em mídia física aí, mano. E outra, né? Eu sou o cara fã de mídia física, mano. Pá, não me venha com Xbox bloqueado que eu não... Eu sou enjoado mesmo, cara. Eu sou um pobretão enjoado, sabe? Nem vem que não vou... Raramente, assim, a pirataria eu uso. Muito, mas muito raro. Quando não tem mesmo, sabe? Ah, Play 3 e 360? Nem vem que não tem. Não. Pirataria, não sei. Não é porque eu sou contra pirataria. Não, mano. A pirataria salva de ter muitos jogos que nem tem jogo 360 que eu nunca vou ter, cara. Vai encontrar o Superman pra vocês verem. Vai encontrar o jogo do Superman pra vocês verem o que acontece. Vai encontrar uns Need aí, Já comprei um, era europeu, sentei na graxa, devolvi. Já comprei um, era japonês, sentei na graxa,
Devolvi. Eu digo original, né? Original eu me fudi. O Ronin. É que assim, esse Ocarina, mano. É que o pessoal não entende, né, mano? Mas o Ocarina, ele teve 6 análises. E os 6. Olha só, os 6 sites que deram as notas pro Ocarina. Não que o Ocarina seja ruim, eu gosto bastante. É o melhor Zelda pra mim. Mas ele teve 6 notas, cara. E todo mundo deu 100, deu 99. Daí ficou aquela média lá. E se tu procurar, nem existe mais a análise. Tu não encontra mais. Então, assim, aí é uma prova pra vocês de que agora é que nem tipo aquele Halo lá que tem a nota quase máxima. Tu vai ver, tem meia dúzia de análise. 12, o Halo parece que tem. O Arthur. Então, assim, o Ocarina, pra mim, é o melhor Zelda. Sem dúvida. Sem dúvida é o melhor. Mas, cara, não é tudo isso aí. Por causa que o cara fala do jogo por causa da nota. Pô, tu vai lá 99. Como todo mundo em brasileirinho gosta de falar de número. 99. 98. Mano, por favor, cara. É só um número. Qualquer pessoa pode dar, inclusive. Aí tu vai ver um God of War, por exemplo, 2018. Ou Red Dead, por exemplo. Eles têm uma nota alta, mas eles têm 100 e poucas notas. Entendeu a diferença? Tem 100 e poucos sites que analisaram ele. O Zelda teve 6. Então, tipo assim, é muito injusto esse negócio, cara. Entendeu? Por isso que nota pra mim, porcaria, era mesmo. Aí, foda-se. Tratamento genético associados. Ou seja, a maioria dos recrutas ingressa nas fileiras como um irmão entre as idades. Foda, Fabinho. Quero jogar esse um aí. Alguns últimos órgãos são implantados, e estes são os mais complicados, pois vários deles só funcionam adequadamente ou simplesmente na presença de outros implantes. Assim, a remoção, mutação... Estilos diferentes também, Bromar. Funcionamento preciso de todos os outros. Tem cabimento nenhum isso aí, mano. De cada capítulo pertence e é controlada apenas para aquele capítulo, pois cada capítulo apresenta características diferentes. Considero um raro, então eu vou me fuder pra encontrar, então. Se tem alguém que quiser me dar aí, eu zero em live, mas... Vou me fuder pra encontrar, então. É sempre assim. De qualquer maneira, o órgão genicide mantém esse nome, mesmo quando está espalhado por vários implantes. Não, medida online. Ou mesmo um implante cibernético, que é colocado no lugar de um órgão. Sou capaz de pagar alguém pra jogar online pra mim. O Space Marine passa por diversas formas de condicionamento para que os órgãos implantados se desenvolvam e passem a fazer parte de sua fisiologia. Que legal, cara. As novas habilidades de um Space O Marine cara é transformado jovem e cresce com essa transformação. Que bagulho complexo, falei? Aí vem aquela merda, aqueles cornes lá todo fudido. E são necessários para todo bagunçado com geleia e pizza. O primeiro e o mais difícil de inserir. Aí, ó. Duplica o suprimento de oxigênio e nutrientes aos músculos e aumenta o fluxo sanguíneo na circulação. Mas aí envolve grana, né, Pablo? Vai liberar a onça aí, mano, senão vai te fuder. Foi gravemente ferido, vivo, por tempo suficiente para assim receber ajuda médica. O osso módula, ou também chamado de coração. Isso aí que é bagulho foda. Isso aí é scorn, aqueles... criando assim ossos mais fortes. Pegar um bebezinho e sair arrastando ele, cortando pedaços. Que bagulho de doente, mano. Mas deve ser engraçado pra vocês, né, Brombate? Eu fiquei muito irritado com aquele jogo. Uma torácica e uma placa interna, literalmente a prova de balas. O biscopeia, também de forja da força. Este órgão a prova de bala, a caixa torácica. Nossa tem senhora. Força física de um Space Marine, estimulando assim todo o seu crescimento muscular. O raio Mastami, ou Blood Marker. Este altera a composição do sangue do astro. Olha aí, até o sangue. Que ele carrega mais oxigênio, tornando mete ácido no sangue também, igual Alien. Também conhecido como curador. Este órgão tem o tamanho de uma bola que bagulho bem foda. Formação instantânea de coágulos e de tecido de cicatrização ao redor das feridas do Space Marine. O nó catalepsiano. Este órgão é implantado na parte posterior do cérebro. O implante permite que os adeptos Astartes operem sem necessidade de dormir. Os caras já são quase imortal sem armadura, imagina colocando. Proemnor, o órgão neutralizador. Este é um pré-estômago que olha permite a gestão de materiais que de outra forma seriam fisicamente impossíveis ou venenosos, permitindo assim que os Space Marines sentirem energia de praticamente qualquer coisa que eles ingerirem. Olha isso, cara. Até pedra pode comer que derrete ali. E ele permite a lembrança de memórias de curto prazo de criaturas ou indivíduos que tenham a sua Nossa senhora. Imediatamente, depois de consumirem algum pedaço. Agora me apavorei. Multilung, ou imbiber. Este é um terceiro pulmão que absorve oxigênio extra se os níveis ambientais estiverem muito baixos. E da mesma maneira, filtra vapores tóxicos ou venenosos. O Oculobe, ou o olho da vingança. Este fornece aos Astartes uma cuidado visual. Até o olho agora é. De ver na quase total escuridão. A orelha de Lyman, ou o sentinela. Este órgão substitui o ouvido original de um Space Marine. Tá, e o pau como é que é? Tem ferro, né? Os imunes a tonturas e enjoos. E olha ali, mano. Filtrar sons e vibrações em níveis maiores do que os seres humanos comuns. Este órgão permite que os Astartes entrem em uma forma de imersão prolongada por anos, para assim prolongar suas vidas, no caso de sofrerem um ferimento mortal. Os caras são imortal, mano, não tem. O escudo da pele. Este órgão está ligado ao sistema. Se não tiraram, né, Brombate? Que uma pele dos Astartes produz
ativos em resposta à exposição a níveis altos ou baixos de luz solar. Tu é louco, irmão. Também conhecido como purificador. Este atua como um órgão de desintoxicação de emergência se o sistema dos Astartes for... O pau dá tiro, quer ver só? Se é que tem, né? Este permite testar a toxicidade de uma substância, bem como rastrear diversos cheiros. O Nucleanoide. Este órgão secreta uma proteína serosa que sela a pele do Astartes pouco antes do Space Marine entrar em animação suspensa. Nossa, o cara é um deus. Os caras, né? E até mesmo ao vácuo do espaço. A glândula de Becher. Esta glândula dá a possibilidade ao Astartes de possuir uma mordida venenosa, pois insere na sua boca, nas glândulas salivares, a capacidade de secretar um ácido cegante que pode matar, mutilar ou mesmo destruir coisas tão fortes como metal. A glândula progenoide. Este órgão evita Caralho! de outros órgãos e ao mesmo tempo permite A saliva pode corroer metal. Meu Deus do céu. os boticários dos Space Marines. Não é possível um negócio desse, cara. E por fim, a carapaça negra. Essa interface é implantada sobre a pele do torso e permite a interface direta do corpo do Astartes com sistemas cibernéticos de suas armaduras e máquinas. Ó, não falaram do pênis atirador, ou Importante caparam. lembrar que muito dos processos de criação dos Space Marines se perdeu ao longo do tempo, principalmente depois da heresia de Horus. E, atualmente, é incrivelmente difícil obter novas sementes genéticas, pois a humanidade há muito tempo perdeu a tecnologia e o conhecimento de como criar mais. Da mesma forma, mutações Se e bem falhas que nem tem mulher nessas histórias aí. Onde é que tá as mulheres? Nossa, o feminista deve adorar esse jogo, hein? graves muitas vezes aconteceram. Tem nesses mulher no implantes jogo, mano? E os deixaram corrompidos. Por causa desse problema de abastecimento, nem todos os Astartes são capazes de ganhar todos os órgãos. E aqueles irmãos de batalha que morrem acabam tendo sua preciosa semente genética colhida por um boticário, para que assim sejam implantados em um novo irmão de batalha. Antes do 41º milênio, depois que você se tornasse um Space Marine, a sua longa carreira costumava ter apenas dois finais resultantes: uma morte gloriosa em um mundo distante, ou ter seu corpo sepultado em uma armadura Dreadnought para assim ser usado como um tanque ambulante. No entanto, com o alvorecer do 41º milênio, uma terceira opção apareceu, graças às maquinações do Arquimagus Dominus Belisarius Call, pois este tecnogeneticista, seguindo as ordens de fodelão. conseguiu coletar todas as 20 amostras das sementes genéticas dos primarcas, e a partir disso, ele foi capaz de transformar os adeptos Astartes normais em primares. A ascensão ao status de primares é rara e incrivelmente difícil de alcançar, mas aqueles que o fazem são igualmente respeitados e se tornam imparáveis em batalha, tendo apenas uma pequena porcentagem de chance de um desvio genético, pois eles foram criados especialmente para se tornarem imunes às irregularidades que atormentam os diversos capítulos. Para isso, os Space Marines primares possuem, além de todos os aprimoramentos genéticos originais, mais 3 novos aprimoramentos. Estes são os Sinew-Coils, ou também como são conhecidos, o aço interno, que são praticamente cabos enrolados, super reforçados, que são implantados dentro dos seus músculos. Esses órgãos ampliam a força de um primaris a ponto de ser capaz de mas então essa armadura fica permanente. Não teve pregou ainda. Então essa armadura aí é um negócio permanente, eles não conseguem tirar mais, será? Porra, daí fodeu, hein? Morder cabos metálicos ou mesmo perfurar uma armadura como se fosse papel. Além dos Sinew-Coils, eles também recebem o Magnificat, ou seja, um lóbulo pequeno chamado de amplificador. Ele é colocado no córtex e aprimora todas as outras habilidades das sementes genéticas, resultando assim em um aumento de tamanho e massa muscular do primaris. E por fim, eles recebem a Fornalha Belisarium, também conhecida como o Revitalizador. Este é um órgão adormecido que é acionado devido a uma grande lesão traumática ou um estresse extremo. Quando acontece isso, o órgão libera um potente coquetel sintetizado, cauteriza feridas e causa o rápido crescimento de ossos, tecidos e músculos, permitindo assim a sobrevivência do Space Marine até mesmo dos ferimentos mais brutais. Meu Deus, até regeneração eles ganharam, cara. Caralho, que foda. Usado por esses titãs imponentes, Tu é louco, irmão. recebem todo tipo de armamento mortal para assim abater as ondas. Até regeneração eles têm, cara. Existe todo um tipo de artilharia de longo alcance. Vitor. Assim, Pensa na lore foda, mano. Diminuir o combate corpo a corpo. Logo depois, nós temos pensa numa lore top. Armas de plasma e diversas armas brancas envoltas em energia, todas à disposição desses guerreiros. Mesmo o Space Marine desarmado é um mestre das artes marciais e possui reflexos rápidos e força suficiente para quebrar o pescoço da maioria dos Xenos, sem esforço. É claro que isso não inclui aqueles com habilidades psíquicas ou outros aprimoramentos cibernéticos. De qualquer maneira, um Space Marine é uma ameaça que não consegue ser contida se não for despedaçada em inúmeros pedaços. Se existe uma coisa que faz os Space Marines serem absolutamente impressionantes, intimidadores e às vezes estranhos, são as suas armaduras de batalha. Esta é uma armadura tecnológica composta por múltiplas camadas de ceramite trabalhada, que tornam o escudo principal que mantém esses brutos geneticamente modificados protegidos de qualquer ameaça no campo de batalha. As armaduras podem interagir com uma variedade de tecnologias e são hermeticamente seladas para proteger os seus usuários de temperaturas extremas, ambientes, radiação, toxinas e até mesmo do vácuo do espaço. Seu revestimento denso pode evitar a maioria dos disparos de armas pequenas e médias, ao mesmo tempo que fornecem um sistema de comunicação interno seguro, suprimentos e remédios, bem como informações táticas sobrepostas dentro do capacete. Tudo isso tornando assim os Space Marines virtualmente imparáveis. Mesmo assim, esses soldados recebem diversos Fábio. e outros equipamentos para assim ajudá-los nas batalhas. Uma coisa interessante sobre os Space Marines é que os Astartes não são uma organização universalmente definida, que luta por um objetivo comum. Lembrem-se que estamos falando de uma galáxia inteira, de planetas, culturas, guerras acontecendo a todo momento. Tudo isso em um tempo muito longo. Atualmente, eles se dividiram em numerosas casas capitulares, muitas delas sendo baseadas em um determinado primarca que os fundou, mas não existem dois capítulos iguais. Por exemplo, os punhos imperiais, os Red Shirts da galáxia, se lançam em todas as batalhas que surgem em seu caminho, enquanto os Night Lords usam da futilidade e operam nas sombras, sendo que muitos de seus verdadeiros objetivos são desconhecidos. Existem também os Ultramarinos, que fazem o que querem, desde que o caos seja interrompido, ou os White Scars, que não estão do lado de ninguém. É importante comentar que raramente ou nunca essas casas com certeza. ou mesmo trabalham em conjunto umas às outras, fora das cruzadas. A maioria se contenta em travar suas próprias missões e guerras contra quaisquer ameaças que enfrentem.
Os Space Marines são um pouco estranhos quando se trata do seu sistema de Sabe crenças. ali? Embora algumas casas capitulares tenham suas próprias doutrinas ou crenças únicas, comuns em seus mundos natais, a maioria, se não todos, os Space Marines juraram lealdade ao Deus Imperador, que os criou, e ao Primarca que os lidera. Tudo isso através de uma doutrinação estrita, para assim se tornarem os defensores inflexíveis da humanidade. Embora tenham a responsabilidade de proteger a humanidade, a maioria dos Space Marines, em alguns casos, tem muita pouca compaixão pelos humanos normais. A maioria os considera abaixo deles, fracos, frágeis e nada mais do que um obstáculo à erradicação dos inimigos do Império. Essa visão de fazer tudo com uma visão distorcida permite-lhes realizar alguns atos bastante questionáveis. Pera aí, ô Brombot. Isso inclui, por exemplo, a destruição de populações inteiras, de planetas inteiros, caso eles encontrem algum indício de infestação Xeno ou de influência do caos. Por causa disso, embora possam parecer Vê se consegue agora, hein? invencíveis e imortais, os Space Marines são tão propensos à corrupção quanto qualquer ser humano comum. Embora a maioria dos casos exija muito mais tempo... No play, Fábio! Quando isso acontece, um Adeptus Astartes se rende aos poderes ruinosos do caos. E assim nasce um caos Space Marine. Essas abominações ambulantes são as psicóticos e genocidas, que muitas vezes sofrem mutações... Olha isso, cara! ...profanos de seu patrão sombrio. A partir desse momento... Uns demônios Space Marine? Caralho, velho! Tudo isso para no final destruírem toda a humanidade. E quem sabe... Nossa! Imortal. Tu imagina um desses ali... Envoltos em armaduras super avançadas e utilizam as armas mais recentes e poderosas conhecidas pelo homem no 41º milênio. Eles são o esforço principal da humanidade de combater as forças invasoras do caos e outras... Olha, Brombot. Esses personagens são a parte essencial do lore do universo. Cara, tu imagina enfrentar um daqueles Space Marine, só que versão demoníaca. Eles representam quase um processo industrial de criação de guerreiros que são utilizados em momentos táticos essenciais. Achei muito foda esses guerreiros, eu não fazia ideia, cara. Se tornam semideuses, conhecidos como Space Marines. Pô, será que vai ter dublagem? Boi, tá louco, cara. Puta que eu pariu, viu? Ah, tu iria de Series X, ô Fabinho? Aí tu compra pra mim, então. Porque aqui eu dependo de onde a humanidade forças vive superiores. O regime mais cruel e sanguinário que se possa imaginar. Tempos onde ser um homem é como ser apenas um, entre incontáveis bilhões. Nesse futuro, não há tempo para paz, não há trégua, não há perdão, apenas guerra. É com algumas dessas palavras que somos apresentados a Warhammer 40.000, um universo distópico onde a humanidade vive sob o comando de um império cruel e autoritário em uma galáxia infestada de grandes perigos, que vão desde alienígenas sedentos por violência a fazer live não dá certo, Brombot. pela energia da dimensão do caos. Não dá certo. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora, e hoje nós vamos entender o que é o Warhammer 40.000. Se é só jogar, tudo bem. Agora fazer live e jogar não... popularidade entre os fãs de jogos Teria que ter um PC a mais só pra mas live. é relativamente desconhecido pro público como e PC é coisa de viado. Pessoas já me pediram pra falar sobre ele por aqui. Quem joga é viado. Decidi, então, e fazer maconheiro. esse vídeo introduzindo esse universo pra vocês. Então, sem mais É só delongas, legendado. roda a vinheta, porque agora nós vamos conhecer um dos futuros mais lascados da ficção científica. O universo de Warhammer 40.000 teve sua origem como um jogo de guerra em miniatura, lançado em 1987 pela Games Workshop. Oriundo do game de alta fantasia medieval Warhammer, ele surgiu como uma releitura desse universo, levando muitos dos seus principais conceitos para uma fantasia futurista sombria e com fortes elementos de ficção científica, unindo uma experiência de guerra estratégica com um interessante cenário criado por Rick Priestley e expandido por diversas mentes criativas. Ao longo de anos, Warhammer 40.000 logo se tornou o jogo de miniaturas mais popular do mundo, mais popular até do que o seu antecessor de que fantasia. legal as miniaturas, olha só. Miniaturas, montando cenários, jogando e consumindo as inúmeras histórias que surgiram a partir do seu universo. Eu mandei 2 pila teste, ver se caiu aí, Rafael Portela. Ó, Portela... O Portela é da grana, hein, mano? Deixa eu ver aqui. 2 pila de teste. Olha, Portela. Tu não me engana, hein, ô Game Class? Tu não me engana, hein, cara? Pô, cara, o Red Dead 2 é muito bom, mas o Mafia são 3 jogos, né, cara? O bom é jogar os 4 jogos, mas... Vamos ver aqui. Vamos descobrir... Rafael Portela, recebi 2 aqui. Portela, cara, lá em Osório, o cara é dono de todas as funerárias. O cara só anda com a nata. O cara é o dono de Osório lá, o Portela. O cara tem grana, mano. Esses Portela aí não me engano não, viu? Deu certo aqui. Valeu, Game Class.
que hoje é expandido em livros, animações, diversos jogos para PC e consoles e até mesmo alguns spin-offs, como é o caso do Necromunda. Mas um dos principais pontos para compreender o sucesso Ah, o Necromunda, isso aí eu joguei. é entender e conhecer o seu universo, que pega influências É isso mesmo, Blombate. tropas estelares e até da literatura. Fora que é da máfia também, o cara. Usa para criar um mundo único, repleto de interessantes personagens, facções e um tom bastante caótico e violento. Como é de se imaginar, esse é um mundo bastante complexo e cheio de nuances, são anos de histórias, então explicar toda a sua história aqui seria uma missão impossível. Mas eu vou tentar passar aqui o básico de toda a trama dele pra vocês poderem compreender o que é esse universo de Warhammer Tudo 40.000. bot, Fabinho. A sua história acontece Não te durante engana. o 41º milênio, em tempos onde a humanidade vive em constantes conflitos. Ô, cara, mas eu me interessei pelos bonequinhos de tabuleiro ali, cara. Como é que será que é aqui? Como é que é o jogo daquilo ali, mano? Como é que será que é aqueles joguinhos ali, mano? Fiquei interessado, cara. Nunca vi aqueles tabuleiros ali. Tá em promoção os dois. Cara, os mapas são bons, Red Dead é muito bom. Eu pegaria o mapa porque é 3 jogos, né, mano? Galáxia, enfrentando desde as dificuldades originadas da colonização espacial até invasores alienígenas e as terríveis forças do caos. Mas o que seria esse caos? Enquanto de um lado nós temos o Materium, que é basicamente um plano de existência físico, onde vivem os seres corpóreos, como os próprios seres humanos, do outro nós temos o Immaterium, ou Reino do Caos, uma dimensão alternativa de física não euclidiana composta por pensamentos e energia psíquica, um lugar onde desejos e emoções podem ganhar forma física. E é nela que vivem entidades como os demônios e deuses. E o Red Dead tá A quanto? exposição daqueles que vivem no Materium ao Immaterium foi algo que se tornou praticamente inevitável nesse futuro. Isso Ah, verdade, Vitor, bem lembrado. Tem os 4 analisados nos Joga Tudo, mano. Olha lá e tu vai ver. Que moral, hein? Ora, tem os 4 analisados lá no canal. No Joga Tudo. Puta que pariu. Que moral, hein, mano? Além de ser a fonte dos poderes psíquicos, o Immaterium foi também onde a humanidade encontrou a solução para as viagens mais rápidas que a luz. Algo que é fundamental nesse futuro, mas que às vezes pode trazer umas consequências bem terríveis. Ô Fabinho. Pelo amor de Deus, cara. Olha. Ó, ano que vem o Oasis volta. Os irmãos eram brigados. Será que... Bem que eu vi que tu... Olha a conversa do cara, coitado. Nem vou responder, cara. Olha a pergunta. Essa dimensão pode expor as naves e os seus tripulantes aos demônios que vivem nela. Sim, é uma coisa bem parecida com o filme O Enigma do 84 e 60... cara, eu pegaria o Máfia, cara. O Red Dead é capaz de tu nem gostar, porque ele demora a ficar bom. Demora a engrenar. Muita missão bosta. Demora muito. Demora muito ali até engrenar a coisa. Os Máfia não. Os Máfia tu já sai matando mafioso desde o início. Eu iria primeiro no Máfia, depois o Red Dead. Horizonte. Tanto que existe até uma teoria que diz que o filme se passa no mesmo universo do jogo. Se você quiser saber mais sobre essa teoria, é só conferir o vídeo que eu fiz sobre o filme, que vai estar aí no card. Jurassic Park? Não. Qual que era aquele ali? Focado principalmente nos humanos, o mundo de Warhammer 40.000 tem como elemento central o Império do Homem, a maior e mais poderosa entidade política da Via Láctea, representada por um homem considerado um deus vivo, o Imperador da Humanidade. Também chamado pelos seus adoradores de Deus Imperador ou Mestre da Humanidade, ele é o mais poderoso dos Psykers, que são humanos com habilidades psíquicas, e um símbolo de ordem e estabilidade na galáxia. Porém, após um evento bastante trágico, aquele que já foi um líder imponente e um homem cheio de vida, passou a ter apenas as funções básicas do seu corpo, mantidas por mecanismos cibernéticos que foram integrados no seu trono dourado, enquanto sua mente é mantida ao custo do sacrifício diário de 1000 Psykers. E por mais de 10.000 anos, o Império do Homem se mantém dessa forma. Isso porque sem o seu imperador seria apenas uma questão de tempo até o Império quebrar completamente, abrindo brecha para uma guerra civil e colocando os humanos à mercê dos inúmeros perigos que habitam a galáxia. Além do seu poder mental ter um papel essencial nas viagens mais rápidas que a luz, a crença coletiva das pessoas na divindade do Imperador é uma das maiores proteções que a humanidade tem do caos e das outras ameaças. Mas ainda assim, a situação não é das mais favoráveis, já que com o Deus Imperador impedido de ter contato direto com o governo galáctico, as leis imperiais passaram a ser levadas aos humanos pelos grãos senhores da Terra e outras organizações imperiais, que agora buscam manter a soberania do Império através de uma política opressora baseada na estagnação científica e tecnológica, regresso intelectual, xenofobia e intolerância religiosa. E bom, para entender uma parte fundamental da dinâmica desse mundo, é muito importante sabermos que ele surgiu como uma sátira política. Assim como nas histórias do Juiz Dredd, nós temos como principal foco o Departamento de Justiça, que é uma organização totalmente autoritária, que defende os próprios interesses
interesses fascistas sob a alcunha de justiça, em Warhammer nós vemos a humanidade vivendo sob as regras de um império totalitário e corrupto que está aos frangalhos, mas ainda mantém a sua aura de soberania através da ignorância e da opressão, aliadas a uma crença religiosa com o objetivo de manipulação. Como se fosse Porém, um deus, esse né? império está em uma posição em que ele luta contra ameaças que são tão terríveis quanto ele próprio, o que os coloca como os heróis dessa história, entre aspas, muitas aspas. Nesse mundo você nunca vai encontrar os caras bons, tem apenas os ruins e os menos ruins. E isso é totalmente intencional, porque a ideia de Warhammer é brincar justamente com o absurdo. Por isso, nesse futuro, é tudo tão exagerado. É uma coisa bem parecida mesmo com o que a 2000 AD faz nas suas histórias. Aliás, um fato Coitado curioso desse é que esse Fabinho. futuro de Warhammer 40.000 foi a inspiração para a definição do Grimdark, que é um subgênero da ficção especulativa que é marcado justamente por apresentar distopias altamente amorais e violentas. Uma parte importante de Warhammer são as suas facções, organizações que têm características bastante peculiares e que tornam esse universo muito mais rico. E uma das mais populares entre elas certamente são os Space Marines, ou Adeptos Astartes, unidades de soldados geneticamente modificados, Esses criados são pelo fodão. próprio Imperador, que atuam como os mais fortes defensores da humanidade. Esses é os Além de fodelão. passarem por um treinamento e condicionamento psicológico altamente rigorosos, os Space Marines usam as armas mais potentes conhecidas pelo homem, fazendo desses fuzileiros uma das mais imponentes figuras nos campos de combate. Destemidos e muito mais resistentes do que um humano comum, eles são como a guarda de elite do Imperador, mas poucos são os humanos comuns que têm a oportunidade de ver um durante a sua vida. Isso porque a força de combate primária do Império é a Guarda Imperial, também chamada de Astra Militarum, homens e mulheres normais que vão para a linha de frente e dão suas vidas pelo Império. Composta por diferentes regimentos e bilhões de soldados, eles não apenas são encarregados de proteger pontos estratégicos, mas também são a primeira investida do Império quando uma força de defesa planetária encontra problemas, lutando em uma guerra interminável pela sobrevivência dos seres humanos. Ainda falando em força do Império, temos Vitor. a Inquisição, organização que funciona como uma polícia secreta do Império do Eu falei Homem. que se esse Seu jogo for propósito ruim, é o pouquinho é eliminar qualquer hétero. coisa que possa ameaçar a estabilidade do Império, sejam hereges, mutantes, demônios ou alienígenas. Seus agentes, conhecidos como inquisidores, trabalham se infiltrando em diversas áreas da sociedade para garantir que invasores ou traidores não encontrem uma forma de criar raízes para enfraquecer o Império. E a sua autoridade é tamanha Que que eles voz não chata podem ser dessa mulher, cara. questionados nem mesmo pelos grãos-mestres Puta que ou pelos pariu, Space mano. Marines. Por fim, uma outra facção humana muito importante é a dos adeptos mecânicos. Comecinho Humanos adeptos parecia da alta ser boa a voz, tecnologia agora e vai encher o saco. transhumanismo, que servem como cientistas, técnicos e engenheiros do Império. Com sua base em Marte, eles são altamente religiosos e encarregados de Uau, uma sabedoria Paulo. sagrada. Uma casta de sacerdotes que possuem o conhecimento necessário para construir e manter boa parte da tecnologia avançada do Império. Diferente de outros grupos, os mecânicos têm uma maior autonomia política e religiosa, funcionando como um tipo de império dentro do Império. E apesar de reconhecerem a autoridade do Imperador, eles seguem as suas próprias escrituras religiosas e cultuam uma divindade conhecida como o Deus Máquina. Mesmo com essa estrutura Meu imperial Deus. aparentemente robusta, em Warhammer nós vemos a humanidade passando por um período de recessão. Tentando se manter a um avanço tecnológico e intelectual altamente limitado, os principais esforços do Império do Homem são para manter tudo funcionando. E isso é algo que torna cada perda muito mais impactante. Porém, as perdas ainda são algo constante nesse cenário. Além das picuinhas do próprio Império, que geram vários contratempos, mas ele vai torcer os que humanos seja se veem ruim, Brombate. constantemente ameaçados por espécies alienígenas dessa e de outras galáxias, que surgem buscando conquistar ou eliminar mundos inteiros. Entre algumas dessas espécies temos os Tyranids, seres insectoides que logo chamam a atenção pelo seu visual, que lembra muito os xenomorfos de Alien. E essa semelhança não é só visual. Os Tyranids são predadores implacáveis, que se espalham pelo universo consumindo toda forma de vida que encontram pelo caminho. Temos também os Necrons, uma Sério, nintendista? Eu vi que mandaram no grupo lá ó, a print do vídeo dele jogando no Xbox Wukong. Meu Deus, o cara é muito desesperado, velho. Não, Gabriel. Negativo. Tu não viu o que ele falou já? A gente já viu em live ele falando que chegou um cara lá que ele nem sabia a idade do cara. O que tu tem de idade eu tenho de COD, ô Gabriel. Não, senhor. Ele é o cara que cai ele cai do helicóptero e mata outro helicóptero com um bazooka no ar. Não, senhor. Ele é o melhor. Deus o livre tu falar isso aí pra ele, Gabriel. Quer fazer o trinca-pis enlouquecer? Nossa senhora. Mas fala pra tu ver. espécie de Tá vindo na left. É que o Brombate não dá. O Brombate, cara, eu não sei por que esse cara voltou, sinceramente, cara. O tempo que ele ficou fora, ele perdeu tanta coisa boa, daí chega agora todo perdido aí. Mandar matar uma desgraça dessa. Se alguém mora perto aí do Brombate aí, me ajuda aí. Vamos combinar um valor. Eliminar aí, porque, sinceramente, cara.
Sinceramente, eu não sei nem o que esse cara tá fazendo aqui, mano. máquinas de forma humanoide Vou nem responder surgem mais. em tempos remotos e com tecnologia altamente avançada. O cara Após perdeu uns permanecer react dormente aí. por mais de 60 milhões de anos. Barato, eles Pablo, acho que aqui nessa live eu lutam com o faço, intuito já. de dominar a galáxia. Outra espécie antiga são os Vamos Aeldari, negociar, hein? antes chamados de Eldar. Uns caras que são basicamente uns elfos do espaço. Olha Muito ali, mano. arrogantes e orgulhosos, os Aeldari acabaram como vítimas do próprio orgulho e agora estão tentando recuperar Tá, a vai, memória. E ainda falando em aliens que parecem saídos dos RPGs de fantasia, temos também os orcs. Tá, não, mas peraí, eu parei pra falar uma coisa, o Brombate me atrapalhou, já viu? Ele não serve pra nada, ele só me atrapalha. O Porquinho fez o vídeo, mas ele apagou? Deixa eu até olhar aqui, mano. Se ele apagou mesmo. É muita chacota, né, cara? Deixa eu só ver aqui, vou no chiqueiro aqui. Rapidão, só pra não esquecer dessa informação. Porque pode ser que a gente nem vá no canal dele hoje. E aí não vamos saber, né? Que vergonha. O cara tem que agradar desesperadamente os cachistas, né? Não, tá ali, ó. Insano jogando Black Myth no Xbox. Tá ali. Engraçado, cadê a opinião desonesta dele do Black Myth? Ele não vai fazer? Isso, Pablo, manda que eu te pago daí lá. Guerreiros de pele verde muito conhecidos pela selvageria e brutalidade em combate. Uma coisa interessante sobre os orcs é que não apenas eles, mas todos os orcoides, que são a espécie dos orcs, têm traços fisiológicos de fungos que facilitam o seu estabelecimento em novos planetas. E isso faz dos orcoides uma das espécies conquistadoras Esses orcs mais deve ser numerosas legal. da galáxia. Por fim, temos ainda os Tau, uma raça alienígena nova, mas muito inteligente e tecnologicamente avançada, que tem como missão levar para a galáxia o seu império e a sua filosofia de bem maior. Diferente das outras espécies, eles sempre tentam uma abordagem pacífica, convidando os outros para o seu império. Mas diante da recusa, eles não hesitam em entrar em guerra contra aqueles que se opõem às suas intenções benignas. Como vocês notaram, com certeza, esse é um universo bastante diverso e complexo. Tanto que, até hoje, existem inúmeras discussões e especulações de fãs sobre os diferentes eventos desse mundo. Nesse vídeo, nós só arranhamos a superfície do que é o Warhammer 40.000. Mas uma coisa que já fica bem clara é o quanto ele é extremo. Sempre criando 40.000 situações de lores. guerra absurdas. E isso, junto com o tom satírico que existe por trás de toda a narrativa, faz dele um universo bastante cativante. Eu sei que talvez algumas pessoas estejam se questionando sobre o fato dele ser uma paródia ou uma sátira, né? Porque com o passar do tempo, vieram autores que realmente levaram as histórias um pouco a sério demais, mas isso foi uma coisa que aconteceu também com o Juiz Dredd, que é um universo muito próximo desse. Eu acho que esse tipo de sátira chega um momento que realmente ela começa a ser levada um pouco a sério demais por algumas pessoas. Mas felizmente a Games Workshop tem trabalhado pra trazer de volta essa essência de Warhammer 40.000. E bom, conteúdo pra você conhecer o Warhammer 40.000 na internet é o que não falta. Tem o Lexicanum, que é uma enciclopédia sobre esse universo. No site da Black Library também tem inúmeros livros com um preço bem acessível, mas infelizmente esses materiais oficiais deles não saem em português. Por isso, uma forma que eu recomendo muito de você começar a conhecer o Warhammer 40.000 é através dos jogos eletrônicos. Pra quem gosta de estratégia, tem a série Dawn of War, que é muito bacana, que aliás é considerada uma excelente forma de você adentrar o mundo de Warhammer, mas se estratégia não é o seu negócio, um outro jogo muito querido também é o Space tanto Marine, livro. que é um game de ação, mas focado na parte da pancadaria mesmo, que coloca o jogador Não no papel vi de um Start Ultramarine, Gamer. que é uma das unidades mais sinistras dos Space Marines. Esses que eu recomendei são jogos bem antigos, mas assim, direto sai jogo novo de Warhammer 40.000. Recentemente mesmo saiu o Warhammer 40.000 Dark Tide, que é um shooter cooperativo desenvolvido pelo pessoal que fez o Vermintide, que também é uma série muito querida, apesar de ser baseada na parte de fantasia Jogão do esse, Warhammer. foda em 2023 pra caralho. sai também um novo Space Marine, o Space Marine 2, que promete ser tão bom quanto o primeiro. Enfim, nos videogames, opções pra você conhecer esse universo é o que não falta, e pode ser que em breve ele ainda vá se tornar algo muito maior quando se fala em multimídia. Isso porque a Games Workshop e a Amazon Studios estão negociando pra levar o Warhammer 40.000 pro streaming e quem sabe até pras telonas. Ainda não foram detalhados já pensou uns filmes, umas séries aí, cara? Mas o ator Henry Cavill, que é um grande nerd de Warhammer, vai ser um produtor executivo e protagonista dessa nova fase cinematográfica da franquia. É uma expansão muito importante e que tem muito pra dar certo, porque eles Eu não têm sei material se pra Harry super- aí, ele parece um cara muito legal e tudo, mas parece que onde ele bota a mão ele caga tudo, né? Não sei, não tem essa impressão? Parece que onde o cara coloca a mãozinha dele, estraga tudo. É esse cara pra lá. pra trabalhar e um cara que é um expert no assunto como produtor executivo. Enfim, são notícias bastante animadoras e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta de Warhammer ou se interessou por esse universo vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários as suas sugestões. Não E sei, pra parece muito que o cara mais não tem um ficção sucesso científica, na é mão só dele. continuar conosco aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e nos vemos por outras galáxias. Tá bom.